Paz e bem, meus irmãos, então vamos mais um estudo. Hoje eu vou falar sobre as esposas do rei Davi e seus filhos. De acordo com a Bíblia, meus irmãos, sagrada, Davi foi um homem polígamo. Teve 8 esposas e mais de 20 filhos. Mas o interessante dessa história é que 5 delas eram originárias e as demais foram tomadas de outros homens. Vamos aos nomes das cônjuges do rei Davi. Primeiramente, Mical foi a primeira e única esposa singular de Davi, filha do rei Saul. Casou-se com Davi quando ele ainda não era rei. 1 Samuel capítulo 18, versículo 20 em diante, e capítulo 19, versículo 11. Pois bem, como Saul queria matar Davi porque Deus havia entregue o reinado nas mãos dele, Mical ficou sabendo do plano assassino de seu pai e avisou tudo para ele que fugiu de madrugada para não morrer. E sua esposa ficou em respeito ao seu pai, para se vingar. Saul acabou com o casamento entre Davi e Mical, entregando-a para um outro homem chamado Paute. 1 Samuel capítulo 25, versículo 44. Mical amava demais a Davi, sofreu muito com a separação e infelizmente Davi não teve filhos com ela, porque o casamento durou pouco tempo. A segunda esposa de Davi se chamava Abigail. Abigail foi casada com Nabal, um homem rico e muito avarento, que desafiou o rei Davi. Nabal morreu doente, e Davi se apoderou da mulher dele e se casou com ela. 1 Samuel capítulo 25, versículo 36 em adiante. Desse relacionamento nasceu Quileabe, segundo Samuel capítulo 3, versículo 3. A terceira esposa de Davi foi Ainoã. Ainoã era esposa de Saul. 1 Samuel capítulo 14, versículo 50. E quando ficou viúva, já que Saul se matou, Davi a tomou por mulher. 1 Samuel capítulo 25, versículo 43. Como não podia ser diferente desse matrimônio, nasceu Amon, a primeira vergonha de Davi. 2 Samuel capítulo 3, versículo 2. Amon cometeu incesto e estuprou a própria irmã Tamar. Por causa disso, foi assassinado pelo irmão Absalão. 2 Samuel capítulo 13, versículo 7 em diante. Mais um casamento de derrota do rei Davi e o primeiro filho problemático do rei. O quarto casamento de Davi foi com Eglá e está registrado em 2 Samuel capítulo 3, versículo 5. O interessante é que a Bíblia não diz como se iniciou esse relacionamento e nem como terminou. Desse quarto relacionamento nasceu Itreão, segundo Samuel capítulo 3, versículo 5. O quinto matrimônio de Davi foi com Maaca e está registrado em 2 Samuel capítulo 3, versículo 3. Desse casamento nasceram 2 filhos, Absalão e Tamar. Absalão foi o segundo filho que envergonhou o pai. Pois bem, Tamar era uma mulher muito bonita e formosa e foi estuprada pelo irmão Amon, filho do seu pai, com Ainoã. Amon era o filho mais velho de Davi e possivelmente era quem iria assumir o trono com a morte do rei. Mas essa tragédia já era prevista, porque Davi se apoderou da viúva de Saul, e por isso coisa boa não poderia vir dessa união. O rei Davi ficou muito irado quando soube do estupro, mas nada fez, porque sempre defendeu seu filho querido Amon. Mas outra tragédia familiar estava para acontecer, era a vingança de Absalão. Por 2 anos, Absalão tratou Amon friamente, sem lhe dirigir palavras. Ao final deste período, ele viu a oportunidade de executar o seu plano, premeditado, pois Davi já teria dado o caso do estupro por encerrado. Pois bem, Absalão resolveu fazer justiça com as próprias mãos e se vingou de Amon, matando-o
e, por conseguinte, vingando o crime praticado contra a sua também irmã. A Bíblia diz que os irmãos Absalão e Amon nunca se deram bem. A inveja sempre imperou entre eles, já que Absalão nunca havia aceitado uma possibilidade de sucessão do trono. Desculpa, meus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos Absalão e Amon nunca se deram bem. A inveja sempre imperou entre eles, já que Absalão nunca havia aceitado uma possível sucessão do trono da parte do irmão mais velho, Amon. Depois de cometer o crime de assassinato, Absalão se refugiou na casa de seu avô materno, Talmai, rei de Gesur. Davi pranteava a morte do seu filho Amon todos os dias e perseguiu Absalão por 3 anos. Ao fim deste período, mediante uma arapuca, Joabe conseguiu que ele perdoasse Absalão, permitindo sua volta a Jerusalém. Esse foi um erro fatal cometido por Davi, que pagou caro pela indulgência que mostrou para com este filho. Passados 3 anos, Absalão também se rebelou contra o pai, tentando destroná-lo e matá-lo com a ajuda de Aitofel, homem de confiança de Davi. Tentou dar um golpe de estado para assumir o trono. Pois ele começou a roubar a simpatia do povo, se fazendo de amigo de todos. E foi para Hebrom, e ali se declarou rei, contando com o apoio de muita gente, inclusive do homem de confiança de Davi, Aitofel. A partir de então, Davi teve que deixar Jerusalém para se proteger e planejar sua resistência. Quando Absalão soube que Davi tinha deixado Jerusalém, foi para a cidade e se apoderou do trono do seu pai. Para piorar a situação, Absalão cometeu imensa torpeza ao se relacionar sexualmente com as esposas de Davi, em frente de todo o povo de Israel, segundo Samuel capítulo 16, versículo 20 a 23. Mais uma vergonha para o pai. Mas veja que Absalão era filho de Davi com a viúva de Saul. Só podia dar nisso. Pagou caro pelas besteiras que fez. Mas essa história não ficou assim. Davi era um homem de guerra e, por mais que ele doesse, era preciso derrotar seu próprio filho Absalão. Joabe, que era o comandante do exército de Davi, organizou a resistência e atraiu Absalão e seus seguidores à floresta de Efraim, e ali os derrotou. Absalão fugiu montado numa mula, mas seus belos cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore. Davi tinha dado ordens para não matarem seu filho, mas não foi obedecido e Absalão foi atingido por Joabe e depois morto por 10 homens. Estava morto o rebelde Absalão. Tudo está escrito em 2 Samuel, do capítulo 13 ao 18. Fiz questão, meus irmãos, de mostrar isso aqui, porque o rei Davi cometeu absurdos, negligiu, foi polígamo, teve várias mulheres, inclusive aí casou aí com esposas do rei Saul, tomando, vamos dizer assim, apesar que já estava viúva, mas aí foi um erro de Davi. Davi foi um excelente guerreiro, mas como pai, infelizmente, ele deixou a desejar e muito. Então fiz questão de fazer essa observação aqui, um pouco mais sobre esses 2 filhos de Davi, porque foram filhos da vergonha, de um casamento usurpador, que começou errado e só poderia ter trazido consequências trágicas. Amon e Absalão, 2 filhos problemáticos, fruto de casamento errado de Davi, um homem
polígamo, né? Como eu falei. A sexta esposa de Davi se chamava Agite ou Agite, H-A-G-I-T-E, Agite ou Agite. Não se tem muita informação dessa mulher, mas alguns registros dão conta de que ela era uma dançarina muito bonita e Davi se encantou por ela. O início do relacionamento está registrado em 2 Samuel capítulo 3, versículo 4. Desse casamento nasceu Adonias, 2 Samuel capítulo 3, versículo 4. O terceiro filho problemático de Davi, o que tentou se apoderar do trono de Israel quando seu pai estava já bem velho. 1 Reis capítulo 1. Diz a Bíblia que com a morte de Amon e Absalão, Adonias passou a ser o filho mais velho de Davi e o primeiro na ordem sucessiva. Era ele quem deveria assumir o trono quando Davi falecesse. Acontece que quando Davi já estava bem velhinho e sem condições físicas de reinar, já que a saúde não permitia, Acontece que quando Davi já estava bem velhinho e sem condições físicas de reinar, já que a saúde não permitia, seu filho Adonias, sendo aquela situação, resolveu usurpar o trono e assumiu o reinado, o mesmo sem consentimento do pai. 1 Reis capítulo 1. Só que conforme irei aqui, falando, no oitavo casamento de Davi, Betseba não aceitou essa situação e fez seu esposo jurar por Deus que o rei seria seu filho Salomão. Com isso, Adonias foi destronado e quem assumiu foi realmente seu irmão Salomão. Por causa disso, Adonias foi assassinado pelo irmão Salomão. Mais uma tragédia na família de Davi. O terceiro filho da perdição, irmão matando irmão. 1 Reis capítulo 2, versículo 13 ao 25. O sétimo casamento de Davi ocorreu com Abital. Esse matrimônio está registrado em 2 Samuel capítulo 3, versículo 4. E da mesma forma, a Bíblia não diz como se iniciou esse relacionamento. Dessa união nasceu Cefatias, 2 Samuel capítulo 3, versículo 4. E por fim, o oitavo casamento de Davi se deu com Betseba, ou Batseba. Essa mulher era a esposa de Urias, soldado fiel de Davi, e a que mais o encantou. Veja que Davi já havia se casado 7 vezes, e mesmo assim não era feliz. De olho no corpo escultural de Betseba, Davi tramou a morte do esposo da mesma, Urias, para enfim ter relação sexual com ela e depois se casar. Dessa relação sexual ilícita nasceu o quarto filho da perdição, e a partir daí a vida do rei só piorou, pois Deus não aceitou esse pecado e matou o filho de Davi, 2 Samuel capítulo 11, versículo 26 em diante. Toda a sua família foi destruída pelo mal, como exposto acima. Desse oitavo e último casamento nasceram a criança que morreu e que a Bíblia não diz o nome: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. A criança sem nome foi o quarto filho problemático de Davi e Salomão foi o quinto. Pois bem, como a vida conjugal e familiar de Davi nunca foi das melhores, já que 5 de seus filhos foram desonra para a sua história, não restou alternativa na escolha de seu sucessor no trono. Ele amava Absalão e Amon, e este último era o possível sucessor monarca, já que era o primogênito, mas ambos estavam mortos, conforme foi explicado, Foi explicado acima aí, como eu falei aí em cima aí. Deste modo, o caminho ficou livre para Betseba, que, sem sombra de dúvida, influenciou decisivamente Davi na sucessão do trono.
Ela queria que seu filho Salomão fosse rei e conseguiu. Só que Adonias era agora o filho mais velho de Davi. Pela lógica, seria o seu sucessor no trono. E assim agiu, sabendo que seu pai estava velho e sem condições físicas para reinar. Resolveu usurpar o trono antes que Salomão assumisse. 1 Reis capítulo 1. Mas Betsaba não queria saber disso. O trono era do filho dela e acabou-se. Era assim que ela queria. Com a ajuda do profeta Natã, apelou para os sentimentos de Davi, fazendo-o jurar pelo Deus dele que o rei seria seu filho Salomão. Com isso, Adonias foi destronado, e quem assumiu foi realmente seu irmão Salomão, e como primeiro ato mandou assassinar Adonias. Mais uma tragédia na família de Davi, irmão matando irmão. 1 Reis capítulo 2, versículo de 13 ao 25. Observe que, diferentemente do que aconteceu com seu pai, Salomão não foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Ele foi colocado no trono por ocasião do destino, ou seja, com a ajuda de sua mãe Betsaba e do profeta Natã, já que na ordem sucessiva os filhos mais velhos de Davi foram mortos e não puderam reinar em seu lugar. É importante ainda registrar que, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 3, Davi teve 20 filhos, dos quais alguns foram citados acima. Diante do exposto, conclui-se que, no início, Davi era um homem de Deus e por isso foi escolhido para reinar, mas com o passar do tempo, agiu praticamente pior que seu antecessor Saul, já que das 8 esposas que teve, 3 delas, Abigail, Ainoã e Betsaba, foram tomadas de outros homens, e desses 3 relacionamentos nasceram filhos perturbados e amaldiçoados, que cometeram incesto, Amon, tentativa de assassinar contra o pai Absalão, assassinato entre eles, Absalão e Salomão, e estupros contra as mulheres do pai Absalão. O tempo, ao invés de amadurecer, apodreceu a Davi, tornando-o um homem ganancioso, tomador da mulher alheia, polígamo, indulgente aos filhos e sem condições de castigá-los, quando ele próprio havia falhado desastrosamente na área da imoralidade sexual. Desviou-se do caminho de Deus, quando deixou o poder falar mais alto que a razão e os desígnios do soberano, já que não valorizou sua primeira esposa Mical, passando a ter várias mulheres sem nenhum escrúpulo moral, ético e social. Talvez, meus irmãos, você faça a seguinte pergunta: mas naquela época a poligamia não era a regra? A resposta é sim, mas poligamia com mulher alheia? Não, meu nobre. Note que a partir do momento que Davi tomou as esposas de Urias, Saul e Nabal, a desgraça lhe sobreveio. 5 filhos problemáticos nasceram e destruíram seu reinado, sua família e, acima de tudo, a sua comunhão com Deus. 8 esposas e nenhum casamento feliz. Um conhecedor da palavra que se perdeu com o tempo. É isso aí, meus irmãos. O que eu entendo é que Davi, apesar de tudo, um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, mas infelizmente não agiu como Deus queria, né? Teve 8 mulheres, vários filhos. Dessas 8 mulheres saíram aí 5 filhos problemáticos, né? Como eu falei em cima aí. Então, e como pai, ele foi uma negação. Mas como um guerreiro, Davi foi um excelente guerreiro, estrategista. Foi um homem sábio na guerra. Ele foi salvo? Sim, de acordo com Hebreus capítulo 11. Vocês vão lá em Hebreus capítulo 11 para lá ver que o rei Davi, ele foi salvo.
mesmo com seus erros, com seus pecados, com as suas falhas, Davi foi salvo, né? E se eu não tiver errado, Davi escreveu 90 salmos, né? E um deles, o salmo de arrependimento, que ele fez com o seu guerreiro Urias, né? Mandando matá-lo. Escreveu o salmo 51. Então, esse salmo 51 aí foi o pecado, né, que ele cometeu aí com a Betsaba ou Batsabé. Betsaba. Então é isso aí, meus irmãos. Então vocês podem ir lá e olhar lá que Davi, ele foi salvo em Hebreus capítulo 11. A paz do Senhor, meus irmãos.